Capítulo 14. Planta-se uma árvore. Agiu bem, disse Aslan, sacudindo a terra com a vibração de sua voz. Todos os narnianos ouviram aquelas palavras e Digor percebeu que aquela história seria transmitida de pai e filho por centenas de anos e talvez para sempre. Mas não corria o risco de sentir-se presunçoso por isso, pois estava frente a frente com Aslan. Podia agora olhar nos olhos do leão, esquecerá seus problemas e sentia-se feliz. Agiu bem, filho de Adão, disse o leão outra vez. Para obter esse fruto, passou fome, sede e derramou lágrimas. Só a sua mão lançará a semente da árvore, que protegerá Nárnia. Semeie a maçã perto do rio, onde a terra é macia. Digor fez assim, estavam todos tão quietos que se pôs a ouvir o baque da maçã no bairro. Está lançado, disse Aslan. Passemos a coroação do rei Franco de Nárnia e da rainha Helena. Só então as crianças notaram o casal. Vestiam-se belas e estranhas roupagens. 4 anões seguravam o manto do rei e 4 ninfas o manto da rainha. Traziam as cabeças descobertas, mas Helena soltara os cabelos e tinha agora uma aparência muito melhor. Mas não eram os cabelos e os vestimentas que os tornavam tão diferentes. As fisionomias apresentavam uma expressão diferente, principalmente a do rei. Sumirá do seu rosto a rispidez e a astúcia, adquirida nas alturas ruas de Londres. O que se virá era a coragem e a bondade que sempre possuirá. A causa disso talvez fosse a atmosfera do mundo novo, ou a convivência com Aslan, ou as duas coisas. Palavra disse-o para o cavalo. Meu velho patrão mudou quase tanto quanto eu. Agora é mesmo um patrão de verdade. Está certo, falou Polly. Mas não precisa zumbir no meu ouvido, faz cócegas. Aslan disse. Desfaçam o emaranhado que vocês fizeram com aquelas árvores. Só então Digor percebeu que 4 árvores tinham sido amarradas, a fim de formar uma espécie de jaula. Os 2 elefantes e alguns anões desfizeram os laços. Haviam 3 coisas lá dentro. A primeira era uma pequena árvore que parecia de ouro. A segunda era uma árvore nova que parecia de prata. Mas a terceira uma coisa lamentável, de roupas enlameadas, toda arqueada entre as duas. Digor exclamou. Puxa, é o tio André. Temos de voltar um pouco atrás para explicar o que se passou. Os bichos, como sabemos, tinham tentado plantá-lo e regá-lo. Quando voltou a si, tio André se viu empapado, atolado na terra até os quadris e cercado de animais selvagens. Não é de espantar que tenha começado a berrar e uivar. Foi de certo modo uma boa coisa, pois isso afinal convenceu a todos, principalmente o javali, de que estava vivo. Então eles o desenterraram. Suas calças estavam daquele jeito. Logo que livrou as pernas, tio André tentou fugir, mas uma rápida trombada do elefante enlaçou-lhe a cintura. Decidiram todos que deveriam ser postos a salvo em algum lugar, até o retorno de Aslan, e foi assim que fizeram uma espécie de gaiola ou cesto em torno dele, e ofereceram-lhe alimentos. O burro juntou grandes montes de cardos, atirando-os lá dentro. Tio André pareceu indiferente aos cardos. Os esquilos fizeram um bombardeio de nozes, mas o tio, cobrindo a cabeça com as mãos, evitou as nozes. Vários pássaros atiraram minhocas. O urso foi o mais gentil. Tendo encontrado antes uma colmeia de abelhas, em vez de servir-lhe, o que faria com grande contentamento, trouxe-lhe para tio André. André foi o pior da festa. A colmeia bateu na cara do homem, nem todas as abelhas estavam mortas. O urso, que pouco se importaria com uma colmeia na cara, não podia entender por que tio André recuou tão depressa e se jogou no chão. Azar caiu em cima dos cardos. De qualquer forma, como disse o javali, um bom bocado de mel entrou na boca da criatura, e isso deverá lhe fazer algum bem. Já estavam gostando do bicho estranho e esperavam que Aslan lhes permitisse ficar com ele. Alguns mais inteligentes já achavam que os ruídos que saíam da sua boca, pelo menos alguns tinham sentido, e deram-lhe o nome do conhaque, pois era esta a palavra que saía com mais frequência da boca do tio André. Por fim, a noite deverá de deixá-lo. Aslan passou o dia todo atarefado, instruindo o rei e a rainha sem poder ocupar-se do pobre e velho conhaque. Fome ele não passou, com aquelas nozes todas e as bananas e maçãs atiradas aos montes, mas não se pode dizer que tenha sido uma noite agradável. Tragam aquela criatura, disse Aslan. Um dos elefantes levantou tio André,
com a tromba e colocou-a aos pés do leão. O homem estava apavorado demais para mover-se. Por favor, Aslan, falou Polly, poderia dizer uma coisa desapavorosa a ele? E depois poderia dizer algo que o impedisse de voltar a este lugar? E acha que ele ainda quer voltar? Indagou Aslan. O caso é que ele quer mandar outra pessoa. Está muito entusiasmado com a barra de ferro que virou o poste e acha. O que ele está pensando é uma grande tolice, interrompeu Aslan. Este mundo só estará explodindo de vida por poucos dias, pois a canção com que o chamei a vida ainda vibra no ar e retumba na terra. Não será por muito tempo, mas não posso dizer isso a este velho pecador, como também não posso consolá-lo. Ele mesmo se colocou fora do alcance da minha voz. Se eu lhe falasse, ouviria apenas rosnados e rugidos. Ó filhos de Adão, com que esperteza vocês se defendem daquilo que lhes pode fazer o bem? Mas eu lhe ofertei a única dádiva que é capaz de receber. Inclinou a grande cabeça, quase com tristeza, e soprou no rosto aterrorizado do feiticeiro. Durma, afaste-se por algumas horas de todos os tormentos que forjou para si mesmo. Tio André caiu embolado, já de olhos cerrados, e começou a ressonar tranquilamente. Levem-no e deixem que durma em paz. Agora, anões, mostrem que são bons joalheiros, quero que façam 2 coroas reais. Um bando inimaginável de anões correu na direção da árvore dourada. Antes que se pudesse dizer faca, arrancaram-lhe as folhas e alguns galhos. Só então as crianças perceberam que a árvore era realmente de ouro, e do melhor. Só poderia ter nascido das moedas caídas do bolso do tio André. Como por milagre, foram surgindo montes de lenha seca, uma pequena bigorna, martelos, folhas e tenazes. Como os anões gostavam desse trabalho, num instante o fogo crepitava, os foles sopravam, o ouro derretia-se, os martelos retiniam. 2 toupeiras trouxeram um monte de pedras preciosas em pouco tempo. 2 coroas tomavam forma nas mãos dos hábeis joalheiros. Não coisas pesadonas e feias como as coroas modernas, mas raros, leves, delicados e bem torneados que podiam ser de fato usados com elegância. A coroa do rei era adornada de rubis e da rainha de esmeraldas. Depois de esfriadas as coroas do rio, Aslan ordenou que Franco e Helena se ajoelhassem diante dele. Colocou-lhes a coroa de cabeça e disse: Levantem, rei e rainha de Nárnia, pai e mãe de numerosos reis de Nárnia e das ilhas de Arquelândia. Todos fizeram o que podiam, deram vivas, relincharam, ladraram, bateram palmas com as asas. O casal permaneceu em pé com toda a solenidade, demonstrando uma certa timidez que os fazia mais nobres. Edgor, que continuava aplaudindo, ouviu a voz profunda de Aslan. Vejam, toda a multidão virou a cabeça e respirou fundo, jubilosamente. Adiante, viram uma árvore que não se encontrava ali, um momento antes. Devia ter crescido em silêncio, mas com a rapidez de uma bandeira que se desfralda de seus ramos, parecia projetar-se luz e não sombra. Maçãs de prata repontavam de todas as folhas como estrelas, mas era o perfume mais que a luz que provocava suspiros. Tão intenso era que, por um momento, ninguém conseguiu pensar em nada. Filho de Adão, falou Aslan, você fez um bom trabalho, e vocês, narnianos, cuidem, antes de tudo, dessa árvore, que é o seu escudo. A feiticeira de que lhes falei fugiu para o norte do mundo. Lá viverá e ficará mais forte em magia negra. No entanto, enquanto esta árvore florir, jamais voltará a Nárnia. Não ousará aproximar-se 100 quilômetros de árvore, pois seu perfume, que é alegria, vida e saúde para vocês, é morte, horror e desespero para ela. Todos contemplavam solenemente a árvore, quando Aslan se virou subitamente para as crianças, lançando fulgores dourados de juba. O que foi, crianças? Havia percebido que Polly e Digor cochichavam. Digor, vermelho como um pimentão, respondeu. Oh, Aslan, esqueci de contar. A feiticeira já comeu uma destas maçãs da mesma espécie. Polly contou o resto. Assim, Aslan concluiu. Achamos que deve haver algum engano e que o perfume da árvore não vai fazer mal a ela. Por que, filha de Eva? Bem, ela comeu uma fruta. Filha, é por isso mesmo que agora a feiticeira tem pavor de outras frutas. É o que acontece aos que colhem e comem frutos fora do tempo e sem boa intenção. Ah, estou entendendo, disse Polly.
Como ela comeu a maçã sem boa intenção, não ficará sempre jovem e tudo. Aslan sacudiu a cabeça. Infelizmente, ficará sempre jovem e tudo mais. As coisas funcionam de acordo com o que são. Ela possui o poder e a perenidade de uma deusa, mas a eternidade com o coração mau é perenidade de desgraça. Todos conquistam o que desejam, mas nem sempre se satisfazem com isso. Eu mesmo quase comi uma maçã, disse de Gollum. O fruto sempre age, filho, mas não age no sentido da felicidade para aqueles que o arrancam em causa própria. Se um Narniano roubasse um fruto e aqui o plantasse, protegeria Nárnia, mas transformaria esse país em um império poderoso e cruel com um charme. E a feiticeira procurou tentá-lo de outro modo, não é, meu filho? Sim, Aslan, queria que eu levasse uma fruta para minha mãe. Nem a sua, nem a dela. Chegaria o tempo em que se arrependeriam. Digor ficou mudo, pois as lágrimas o agitavam. Desfeitas as esperanças de salvar a mãe, no entanto, ao mesmo tempo, estava certo de que o leão sabia o que teria acontecido e que deviam existir coisas mais pavorosas do que a morte de quem se ama. Aslan falava agora quase em murmúrios. É o que teria acontecido com o fruto roubado, meu filho. Mas não é o que acontecerá. O que lhe darei agora há de trazer-lhe alegria. Em seu mundo, o fruto não trará a vida eterna, mas terá o poder de curar. Vá, colha o fruto da árvore. Por um segundo Digor não entendeu nada. Era como se o mundo estivesse virado pelo avesso. Depois, como se sonhasse, caminhou para a árvore. O rei e a rainha, todas as criaturas o aplaudiram. Colheu a maçã e guardou-a no bolso. Depois voltou até Aslan. Por favor, posso ir para casa agora? Esqueceram-se de dizer obrigado, mas Aslan compreendeu de que estava agradecido.